E aí falando então da inteligência sistêmica, né, então como que a gente sabe que a coisa não está indo bem? Como eu disse, pelos efeitos, né, porque se tiver certo, a gente estiver fazendo a coisa certa, a coisa vai bem. Se a coisa está indo errado, é porque tem algo que está ruim, é porque, né, a gente não pode continuar fazendo do mesmo jeito, porque alguma coisa está errada. Então, assim, a partir do estudo da filosofia sistêmica, de conhecer, né, essa filosofia, a gente consegue ficar mais atento a essas, né, coisas que a gente tem que eventualmente fazer uma mudança, que às vezes são mudanças muito simples e rápidas, e que a gente faz e pode evitar problemas gigantescos. Então, coisas que a gente pode fazer e que ajudam, né? Primeiro, o filho tem que estar no lugar dele, que é a questão da ordem. Então, pai é pai, mãe é mãe, e estão em cima. O filho tem que seguir as regras, filho criança, né? E criança adulta também. Assim, existe uma ordem. Ele vai conseguir ter muito mais clareza de onde ele está. Aí, falando agora de filhos adultos, né? Que ele tem algum problema, que tem algum transtorno. Só que muitas vezes um filho fica ainda com os pais, mesmo na fase adulta, né, já com idade, às vezes porque sente, por exemplo, eu vou falar hipoteticamente, coisas que a gente vê no dia a dia, né, das constelações, às vezes pais caminhando em direção à morte. Então, se tem a mãe deprimida, triste, magoada, vive triste, a tendência é que o filho não queira sair de casa, porque ele acha que ele precisa ficar para cuidar dos pais. Então, às vezes, a gente, quando olha para isso, e a nossa responsabilidade, e sempre olhar para nós, e não para o que o filho tem de problema, e a gente acertar, né, dar um ajuste no que a gente está fazendo, aí o filho melhora, né, o filho se transforma. Outra que eu acho que é bem assim do dia a dia, que é a exclusão de um dos pais, né? Então, às vezes, a mãe exclui o pai, principalmente às vezes que separaram, né? A mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, e um exclui o outro, aí também causa no filho uma questão de fraqueza, porque se ele não consegue ter as duas partes, ele não tem força para ir para a vida, porque como a gente fala, a gente tem que amar o marido na criança, e o marido ou o ex, né, como a gente chama, amar a mulher na criança. Então, essa criança vai ser amada por completo. Então, é uma visão que a gente precisa treinar se a gente quer que o nosso filho vá com sucesso. Então, quanto antes a gente deixar a consequência, né, do ato do filho chegar nele, menos dramático vai ser o ponto seguinte, menos dramático vai ser a ação seguinte.